E a gente vai falar agora do Flamengo. Falamos do Corinthians, falamos do Palmeiras, que está ainda na liderança ali isolada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Pedro chega à marca de 9 gols nos últimos 7 jogos. O Pedro chega a 9 gols nos últimos 7 jogos e, além disso, 4 assistências. 5 assistências. Então, além disso, se você for calcular quantos gols ele participou nos últimos 7 jogos, são 14. 14 gols que o Pedro teve participação direta nessa excelente fase do Flamengo. Uma pergunta que eu faço pra vocês. Pra mim, se o Tite não der uma chance, eu não tô falando que o Pedro tem que ir pra Copa do Mundo. Se ele não der uma chance pro Pedro, eu acho um papelão. Não tem. Pra mim não tem camisa 9 hoje pra seleção brasileira melhor do que o Pedro. Vocês concordam ou vocês acham que eu tô exagerando? Concordo 100% e o Tite vai dar essa chance ao Pedro. É informação. Lógico. O Tite, ele tem um carinho, uma paixão pelo Pedro enorme. Aliás, isso aí, para quem acompanha um pouquinho e lembra, o Pedro foi o primeiro a ser chamado. Vocês lembram disso? Não. O primeiro a ser chamado foi o Pedro. E o Brasil precisa, segundo o Tite, de um cara de centro. E como abriu 3 vagas mais, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele levasse o Pedro para a Copa do Mundo. Você tem muita gente pela beirada. Está cheio de jogador pela beirada. E graças a Deus apareceram esses garotos pela beirada para ajudar o Neymar, que vai jogar de armador na Copa do Mundo para a seleção brasileira. Vai ser ali o Casemiro, o Fred, o Paquetá e o Neymar. E aí um aberto pela direita e o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. E o Pedro é o cara da opção tática. Pedro é o cara da opção tática. Um jogo lá complicado de oitavas de final, de quartas de final de Copa do Mundo, que você está empatado, você precisa jogar a bola para a área, você precisa um cara de cabeça, você não tem. O Richarlison não é essa característica. Então o Tite está de olho no Pedro há tempo. E o que ele queria do Pedro? Ele queria que ele tivesse sequência. Ele falou, pô, ficar complicado convocar se o cara não tivesse sequência. Como ele vem tendo essa sequência, eu não acharia nada estranho ele já chamar, é setembro, né, que tem jogo da seleção, né? Ele chamar o Pedro para setembro e menos surpreso ficaria se o Pedro fosse um jogador para a Copa do Mundo no Catar. Então eu estou aguardando que isso aconteça. Ficaria surpreso também se não acontecesse pelas informações que eu tenho. Ó, a gente tá voltando aí em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan, pra gente ficar aí simultaneamente na rádio e no YouTube. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado chegou, Tudo uma bem, boa tarde, Flávio Prado. Tudo bem? Sempre quando a gente fala numa convocação, que a gente cobra uma convocação para a seleção brasileira, muitas vezes, eu não vou falar sempre para ser justo, você diz, não vai decidir nada. O Pedro pode ser decisivo. O Pedro não é um tipo de jogador que, entrando num jogo de Copa do Mundo, ele pode ser mais decisivo do que outros jogadores que vêm sendo convocados para a seleção brasileira? Tão decisivo quanto o Rafael Veiga, que você defendia com a mesma veemência. Defendia a convocação do Rafael Veiga, sigo deixando claro que ele deveria ter sido convocado, assim como deveria ter sido Dudu em 2018, no seu auge, Bruno Henrique em 2019, no seu auge. Eu não vou ficar babando o ovo de técnico da seleção. Eu falo quem eu acho que tem que ser convocado. Você baba ovo de vários jogadores, é isso? Sim, tá. Tem jogador que muitas vezes eu me recuso a falar por ser amigo pessoal. E eu assumo. Então você assuma que você não critica o Tite porque é seu amigo também. Não, eu critico o Tite. Eu vou falar com você. Calma. Não, pera um pouquinho. Ué, primeiro eu critico. Se o jogador jogar no Brasil, ele tem que ser convocado. Eu critico o Tite. Segundo, eu tenho uma honra enorme de ser muito amigo do Tite. Não é pouco, então, muito. É amigo pessoal. É eu também. Cara que eu levaria na minha casa numa boa. O Tite que eu nunca vi. Que dia? Que dia o quê, Vaz? Mas quando ele mereceu? Com tudo que mereceu quando foi eliminado da Copa pela Bélgica? Ou não mereceu? Ser criticado? Igual, velho. Não mereceu ser criticado? Perder da Bélgica é Quando ele normal. perdeu da Argentina sem jogar nada na final da Copa América, ele não mereceu Olha ser os times criticado? que ele perdeu. Perdeu da Argentina, perdeu da Bélgica. Tá bom, a Argentina não jogou nada e ganhou do Brasil dentro de casa. Times grandões. Ele também ganhou da Argentina lá. Ué, ele mereceu ser criticado. Não sei, depende. Mereceu. Eu acho que é porque se você acha que o Brasil é muito melhor que a Argentina e muito melhor da Bélgica, ok, eu não acho. Eu acho que tá ali, que é pau a pau. Muito mais peso que a Bélgica. Tá bom, mais peso sim. Hoje é igualzinho, não muda nada. Bom, mas enfim, isso é outra coisa. Tá. Eu penso assim,
Essa coisa assim meio de jogando, ele dá tema, né? Não, dá tema, né? Então, assim, uma hora é um jogador, outra hora é outro. Agora o Pedro. O jogo, a partir do 18º jogador, pode ser qualquer um. O Ronaldão, eu gosto, que é um cara que eu gosto muito, ele foi tão campeão do mundo quanto eu. O Ronaldo Fenômeno 94 foi tão campeão do mundo quanto eu. É pra treinar. O Grafite, o Tyson, os caras falam, pô, convocou o Grafite, convocou o Tyson, convocou o Henrique. Não tiveram participação nenhuma, nem a favor nem contra. A partir do 18º jogador, tá resolvido, pode ser qualquer um. Você quer o Pedro, querido? Convoca o Pedro. Mas o que eu falo tá no 18º, é que o Pedro, daí pra você frente. só tem o Matheus Cunha que possa fazer o que o Pedro pode fazer na seleção. Quem você concorda? acha que vai entrar no jogo? O Matheus Cunha ou o Pedro? Eu colocaria o Pedro de olho fechado. Então, assim, ó. Então, o Tite é o técnico. Sim. Ele colocará o Matheus Cunha de olhos fechados. Então, o 18º, a partir do 18º, nem 18º, é 16º, vai jogar a Copa com 16, 17 jogadores, como sempre foi, a não ser na Copa do nosso querido Vampeta, que o Filipão criou a família e tal. Não, não é crítica, não, esse estilo do Filipão, que a gente respeita tanto que ele está fazendo sucesso até hoje. O Pedro não merece, o Tite não merece nenhuma crítica, ele merece aplausos. Porque inteligentemente ele percebeu, junto com os seus auxiliares, que ele tem muita gente que ele pergunta, tem muita gente que ele busca informação. Ele percebeu que o Brasil precisa de um jogador como o Pedro. E o Pedro foi convocado por ele antes de todo mundo. Antes de Matheus Cunha. Entre Matheus Cunha e Pedro, ele não tem nenhuma dúvida. O Pedro, Nilson, eu lembro bem. Entre Matheus Cunha e Pedro, ele não tem nenhuma dúvida. Só pra deixar claro pra você, Pedro. ele foi convocado antes do Richarlison. Isso, é. Aí ele sofreu a lesão no joelho, o Richarlison vai pra vaga dele. Ele só não continuou convocando o Pedro porque ele não teve sequência. Agora, como o Dorival, em razão da contusão do Bruno Henrique, né? E o Pedro está jogando em razão da contusão do Bruno Henrique. Senão estaria, talvez, a dupla não formada. Como deu certo, em razão da contusão lamentável do Bruno Henrique, que o Pedro tivesse sequência, o Tite, inteligentemente, merece os meus aplausos. Porque ele, conversando com os homens que o ajudam, ele falou, eu preciso de um cara como o Pedro. É uma opção tática, é uma questão tática. Eu tenho muita gente pelas beiradas, garotos que me surpreenderam pela beirada, e eu não tenho como deixar de fora. Aliás, um ou outro vai ter que ficar de fora, porque são 26, mas ele precisa dessa opção tática. E ele tem essa idolatria pelo Pedro. Ele gosta demais do Pedro. Por isso que ele foi o primeiro a ser convocado antes dos demais. Então, não... Para mim vai ser uma surpresa gigantesca se ele não convocar o Pedro, inclusive levando o Pedro para a Copa do Mundo. Em razão do aspecto tático, da necessidade tática de mudança de um jogo ou outro, um jogo decisivo, um jogo que pode ter um centroavante na área e com gol de cabeça decidir a partida. Mauro César Pereira, a gente falou, né, sobre essa situação do Pedro. São 9 gols nos últimos 7 jogos, são 5 assistências nos últimos 7 jogos. Um jogador que você mesmo criticava muito, quem dizia, tem que arranjar tumulto pra sair do Flamengo. Por quê? Se ele recebe chances... Quem que falava isso? Eu era um, eu fui de logo. Não, você que falava. Só você, era um. Eu? Você era o único. Muita gente falou. Você Muita gente falou que ele deveria ter É que eu só ouço você. Ele foi o primeiro. Você Ele falou, foi o pronto. primeiro. Aí os caras foram na barca, né? Ele foi o primeiro. Eu fui na barca. Às vezes eu sou maria que vai com as outras. Tá arrependido? Não. Ué, o Pedro agora tá jogando, tá fazendo gol, tá Não, brigando. não tô arrependido, não. Eu quero ver o Pedro jogando, pô. Não, E eu levaria o Pedro, se ele continuar jogando. Pedro, titular do Flamengo, que não é nenhum time pequeno, é um gigante. E Matheus Cunha no banco do Atlético de Madrid, nesses 3 meses que faltam, eu levaria quem tá jogando. Tá bom, mas se ele tivesse saído, como você falou que ele tinha que forçar pra sair, ele não ia estar nessa fase Talvez agora. estivesse no sabe se ele for Palmeiras. pro outro time, não ia Talvez fazer gol? estivesse no Quê? Palmeiras. Você agora vai mandinar pra saber se ele fosse pro outro time, não ia fazer No gol? Palmeiras. Então você não se arrepende do que você falou. Não. Então tá bom. O que eu falei pra ele tá jogando. Boa, Vamp. Assim que tem que Pra ser. ele tá jogando. Então, ó, Quem não mas quer ver o Pedro verdade. jogando? O Vamp sempre falou que o Pedro tinha que ser titular do Flamengo. Sempre. Como eu boto no meu time o Gabigol de titular? Agora, Mauro, você falou muito dessa situação. E o Pedro, ele até revelou recentemente numa entrevista pro Globoesporte.com que ele pensou sim em sair. Que ele tava com a cabeça meio conturbada, mas em momento nenhum esse moleque influenciou no clima do Flamengo. Eu acho isso legal. Em momento nenhum ele fez cara feia e ele deu essa volta por cima. Ele foi um cara de grupo. E além disso, é um cara que vem mostrando esse excelente futebol. O Pedro merece, na sua opinião, uma chance na seleção brasileira. É o principal jogador do Flamengo hoje, na sua opinião. E outra, o que falar do jogo do Flamengo, essa virada contra o Avaí, perdeu muitos gols. De novo, cria
e perdeu muitos gols do Flamengo, né, Mauro? E sobre o Pedro, assim, primeiro, eu acho que o futebol é clube, tô pouco me lixando para a seleção brasileira. Quando chegar lá em meados de novembro, aí eu vou pensar em seleção brasileira. Ele tem que jogar no Flamengo, fazer gol no Flamengo, que pagou 14 milhões de euros por ele, paga um tremendo salário para ele, teve várias oportunidades que não aproveitou, jogou bem com o Gabigol, com todos os técnicos em determinados momentos, mas não se firmava, porque o Bruno Henrique sempre era melhor do que ele, exceção Renato Gaúcho, que não os utilizava. Jogou com o Jesus, Jesus muito pouco, porque foi pouco tempo, mas jogou com o Domi, jogou com o Rogério, jogou com o Paulo Souza, com todos os técnicos, eles foram reunidos e tiveram bons momentos. Mas o Bruno Henrique sempre era melhor do que ele. E não dava para jogar com os três na maioria das vezes. O Bruno Henrique é um jogador que, no Flamengo, ele faz coisas que a gente nunca imaginou que ele fosse capaz. Então, ele sempre ficava em segundo plano. Teve muitas oportunidades que não aproveitou, perdeu muitos gols, como o Gabriel tem perdido, só que agora ele tem conseguido jogar bem. Ele já teve outras chances que ele não aproveitou. Agora ele tem conseguido jogar bem. Ele tem conseguido ter sequência, ele tem conseguido fazer gols, dar assistência, ter números ótimos, atuações muito boas. Nesse momento, ele tem sido o principal jogador da equipe, sem dúvida alguma, o mais regular, né? Porque até o Arrascaeta ontem perdeu 2 gols. Um ele não quis chutar, quis dar pro Gabriel. E o outro ele chutou em cima do goleiro. Né? Chances claríssimas, né? E teve a terceira ainda, que ele não conseguiu aproveitar, mas salvaram em cima da linha na sequência. Ele colocou na cabeça do Pedro. O Pedro tem feito gols de cabeça, inclusive, que é um fundamento que ele não é tão bom, mas ele tem melhorado, tanto que tem feito vários gols assim. Né? Tá num ótimo momento, ele é um ótimo jogador. Mas ele também tem uma parcela de responsabilidade. Acho que sempre se atribuiu aos treinadores a responsabilidade por ele não conseguir jogar aquilo que a gente sabe que ele é capaz. Quando também tinha a responsabilidade dele. Teve sim uma queda evidente quando não foi para a Olimpíada. Acho que ali ficou muito claro que ele não gostou. Mas ele não tem contrato com a CBF e clube nenhum é obrigado a liberar jogador para Jogos Olímpicos, que é um torneio mequetrefe de 5ª categoria, com seleções pífias e que não vale porcaria nenhuma. Calma. É isso. Torneio Olímpico de futebol é uma porcaria. Não vale nada. Concordo Não vale nada. com o Mauro falou. E é ridículo que você seja obrigado a liberar um jogador tão caro para jogar um torneio mequetrefe olímpico. Não tem que liberar. O Flamengo fez muito bem. Quinta linha na Se Olimpíada. os outros liberam, é porque eles não têm ou coragem, ou são mais subservientes ainda à CBF, ou porque eles devem ao jogador, caso do Daniel Alves, que largou o São Paulo na Libertadores, que é 1 milhão de vezes mais importante que o torneio olímpico de futebol, para servir a seleção, porque tinha o sonho de ser campeão olímpico, e largou o São Paulo, mas o São Paulo devia ao jogador. Se o São Paulo não devesse ao Daniel Alves, ia falar, nanini, vai ficar aqui, e vai jogar no São Paulo. Mas o São Paulo devia, porque o São Paulo entrou naquela aventura com os investidores que nunca apareceram. Então eu vejo dessa maneira. Tudo bem ele ter o sonho de jogar a Olimpíada, mas ele joga no Flamengo. Ele tem um contrato com o Flamengo, ele ganha um alto salário do Flamengo. Custou muito dinheiro e ele era reserva na Fiorentina. E tem um alto do salário. Vlahovic. Tem um alto salário. Do Vlahovic, que naquela época, você pega os números, não vinha fazendo muitos gols. O Vlahovic explodiu depois. Aí foi vendido por uma fortuna pela Fiorentina para a Juventus. Ele era reserva lá. Então ele era reserva do Vlahovic e foi ser reserva do Gabigol. E ele não conseguia se firmar. Agora, como disse o Nilson, com o Bruno Henrique machucado, o Dorival, obviamente, colocou os dois para jogar. Só que faltava, né? Inventar ali o Marinho, o Vitinho no ataque, sei lá, mas o quê? Não. É óbvio que tinha que ser os dois. O Dorival aí, não estou desmerecendo o Dorival, mas ele fez o óbvio. Ele tem que colocar os dois. Eu tenho o Pedro, o Bruno Henrique machucou, é Pedro e Gabriel. E, os dois, e não é verdade que o Pedro force o Gabriel a jogar fora da área. Até passei para o Boni semana passada, a gente não conseguiu mostrar aqui os mapas de calor do Gabigol desde 2019. Ele sempre joga mais pela direita e agora até ele tem aparecido menos por ali e mais em outros setores do campo, ou seja, ele sempre saiu da área. Não é o Santos ele joga. Exato, não é o Pedro que empurra ele para fora da área. Centroavante. Exato, o Pedro não empurra o Gabriel para fora da área. Ele não tem culpa nenhuma disso, o Pedro. Ele sempre sai para fazer as jogadas fora da área. O Bruno Henrique ocupava a área como centroavante quando eram os dois, desde 2019. Agora, com o Pedro, ele continua fazendo isso e há momentos que o Pedro sai para fazer jogadas. O Pedro deu passe para o Arrascaeta fazer gol no Atlético. Ele que disputa a bola, ganha do Alan e faz o passe para o primeiro gol do Flamengo. E tem dado assistências também. Então o Pedro tem jogado muito bem. Gabigol. Inclusive para o Gabigol. O Pedro tem jogado muito bem. Ele jogou bem com o Gabigol com outros técnicos. Agora tem tido uma sequência porque surgiu uma oportunidade maior com a lesão do Bruno Henrique. Agora eu acho que ele tem que jogar a bola dele no Flamengo. Seleção é consequência. Se o técnico quer levar ou não. Por que o Felipão não levou o Alex na Copa do Mundo? Até hoje a gente vai ficar discutindo. Poxa, o Alex jogava tanto, por que ele não foi? Pois é, pode o Tite achar que é melhor o Matheus Cunha, que também é reserva. Quer dizer, o argumento de que o Pedro não era convocado porque ele era reserva também é meio furado, porque o outro também é reserva. E outros jogadores que ficam na reserva eventualmente são chamados. O Rodrigo é chamado. É reserva do Real Madrid. Ah, mas é o Real Madrid. Então a reserva do Real Madrid pode, o outro não pode. Como é que é isso? Reserva, amigo.
Porque o reserva não tem sequência de jogos como o titular. Jogar sempre ali, tá sempre entrando nos jogos, né? Então, acho que aí é uma preferência do treinador. Eu sei que você pouco se liga. Acho que os dois têm nível. Uma chance na seleção. Os dois têm nível para jogar. O Matheus é muito bom atacante, o Pedro também é. Aí eu acho que é a opção do treinador. Eu acho que ele tem que ter essa quantidade de 26, né? É jogador pra caramba pra Copa do Mundo. Alguns vão só passear, como disse o Flávio, com certeza. Agora é bom ele ter um cara que faça um pivô, um cara que saiba jogar mais dentro da área, já que essa fartura toda de jogadores pelos lados, como o Nilson lembrou. O Richarlison não é centroavante de área. Pode até jogar ali se precisar, é grande e tal, mas ele não gosta. E o próprio Gabriel Jesus não é um jogador que prefere jogar se movimentando do que enfiado na área. Embora as pessoas imaginem o Gabriel como centroavante. E ele não tem nenhum, assim, que seja o 9 típico. Acho que vale a pena levar com tanto jogador, né? Um monte de goleiros e tudo, por que não levar um jogador com essa característica? Mesmo que você tenha que abrir mão de um desses que jogam pelos lados, que ele tem uma fartura muito grande. É o que vai acontecer. Eu acho que assim ele consegue ter um repertório maior. Porque em certos jogos, de fato, ainda pegando o gancho do que o Nilson falou, quando você está numa situação de dificuldade, que você tem que forçar o jogo, ter um centroavante na área para prender o zagueiro, para ser uma referência, é importante. Quando a área fica meio vazia ali, né? Fica mais difícil você forçar o jogo. Não só para jogo aéreo, não. Mas até para você prender o zagueiro, para você causar um transtorno maior para o adversário. E esses caras com esse perfil, eles são úteis nessas horas. Pode até um cara desse ir para a Copa do Mundo e virar titular. Entrar no jogo, começar a jogar bem, o time render com ele e tomar o lugar de um outro. De um desses outros aí, a gente nunca sabe. Agora, eu acho que é preferência do técnico. O Matheus é muito bom, o Pedro também é. Só acho que o Pedro ele perdeu muito tempo também por culpa dele. O desempenho dele em campo não é culpa só do... É culpa muitos técnicos. O cara entra, quem vê jogo do Flamengo vai lembrar. Ele entra e perde gol, e perdia várias chances. No Campeonato Carioca ele teve várias chances. Por exemplo, isso vem de algum tempo já. Ele perdeu o pênalti contra o Fortaleza 2 vezes. Uma lá com o Rogério Ceni, lá em Fortaleza, que ele chutou a bola com as 2 pernas, que escorregou. E perdeu agora. A derrota do Flamengo pro Fortaleza tá também na conta dele. Ele perdeu um pênalti. Ali era o gol da virada. Se o Flamengo vira o jogo ali, provavelmente teria vencido. Aí acabou tomando o segundo. Né? E teria, de repente, 3 pontos a mais. Não estaria na situação que está no campeonato. Acontece. É do jogo.